Diretamente em Sapezal, Colégio IPES, professor Leandro Sampaio, professor de filosofia desses maravilhosos alunos. Nono ano do Ensino Fundamental 2. Estamos aqui com o João Pedro, que é o Elias, e o nosso parceiro ali é o Paulo. Esse é o Paulo. Nosso conteúdo é sobre filosofia política. É o início da Idade Moderna e muitas transformações políticas estão ocorrendo na Europa. Na crise do sistema feudal e a ascensão de um regime chamado absolutismo, também conhecido como Estado Nacional Moderno. E daí, vocês poderiam traçar aqui um panorama básico e objetivo de como podemos definir o absolutismo na sua característica política? Quem começa? Eu. Bom dia também. Bom dia a todos aí. Bom dia. O absolutismo ele era nada mais nada menos que um sistema político em que ele era comandado na mão de uma única pessoa, que era chamado de monarca. Esse monarca, como por exemplo hoje em dia, ele é chamado de rei, certo? Sim. E como todos os outros reis, né, mandantes ali, no caso, eles precisam de auxiliares. E esses auxiliares eram chamados de burocratas. E para fechar aqui a introdução, esse absolutismo aconteceu entre o século XVI até o século XIX. Cara, e assim, é legal entender, quando você fala da burocracia, e parece um conceito pejorativo, mas nada mais é do que um sistema, um aparato, uma organização de leis. É de clara evidência uma necessidade por trás de tudo isso. Existem interesses de uma burguesia de centralizar o poder político, existe interesse do Estado de ser financiado pela burguesia. Então a formação do Estado Nacional Moderno está estruturada em cima de um pilar principal, que é a ascensão da burguesia, que vai financiar e aliar com a nobreza, formando um conjunto de interesses para fim de centralizar o poder político. Em linhas gerais, a Idade Média é caracterizada pela fragmentação política. Cada feudo tem uma lei, cada feudo tem uma unidade, peso, medida e moeda. E essa fragmentação política é inviável para a prática do comércio. Logo, é necessário que haja uma padronização de peso, medida e moeda. Para que haja uma padronização de peso, medida e moeda, tem que haver uma padronização nas leis. Para que haja uma padronização das leis, tem que ter um só rei, não um monte de rei, um monte de nobre mandando. Então, para a burguesia é importante que haja centralização política. E o rei vai usar essa oportunidade de lucrar com os benefícios provocados pela burguesia com os pagamentos de impostos. Com a grana da burguesia, o rei estrutura um exército e consolida cada vez mais no poder. Temos a formação das monarquias nacionais modernas, baseado nesse pilar muito top, muito doido, que é a burguesia pedindo passagem na Europa. Elias, você vai falar sobre a economia do sistema absolutista? Fica à vontade, cara. a economia na época, na era absolutista, era uma centralização, vamos dizer assim. Quem mandava era o rei, o monarca. E ele colocava imposto sobre tudo, principalmente aquelas coisas que vinham fora do seu país. E lucrando com isso, ele criou seu próprio exército para ele mesmo ser protegido. Porque, né, ele precisava de ser protegido. Então, Elias, esclarece melhor essa relação entre burguesia e monarca a partir dessa construção, desse ponto que você levanta, de que o rei controla a economia. Para a burguesia, isso é bom, isso é ruim? Qual que é a sua visão que você entendeu sobre isso? Como assim? Para a burguesia, o rei ter o controle da atividade comercial é bom ou ruim? Acho que é bom, né? Não, não é bom não, porque fica caro as coisas, né? O rei bota imposto em tudo, aí todo mundo se lasca, principalmente quem é pobre. Em certa medida, no começo, como eu havia dito, para a burguesia é importante a centralização política. Só que ao longo do tempo, isso significou o rei ter o controle da atividade comercial. E aí haverá, dentro do sistema absolutista, uma ruptura de interesses. Para a burguesia não é mais interessante ter o rei no poder, porque o rei só existe porque a burguesia financia ele. Então o que a burguesia quer? Sentar no trono. O que a burguesia quer? Matar o rei. No final da Idade Moderna,
nós temos uma conjuntura política na Europa, onde a burguesia não só mais está pedindo passagem para colocar alguém no poder, ela quer ocupar o poder na Europa. Beleza? Troca de lugar vocês dois agora. É Paulo? Paulo? Bom, visto que na Idade Moderna nós temos o início do absolutismo apoiado pela burguesia e temos aqui a ascensão do sistema absolutista, onde ele vai se consolidar no poder e manter o controle político sobre as pessoas, um só rei, uma só lei, uma só moeda, ele manda em tudo e manda até na economia, manda até na burguesia. A burguesia vai ficar insatisfeita com isso e vamos caminhar para o fim do absolutismo. E o Paulo vai falar sobre isso. Bom, o fim do absolutismo foi quando surgiram os iluministas e eles eram contra a centralização do poder. Então, no século XIX, quando eles surgiram, os reinos absolutistas foram de pouco em pouco acabando. E acabou que no século XIX acabou o absolutismo. Final do século XVIII, desde a Revolução Francesa, e se nós pegássemos um pouco antes, né, século XVII, já na Inglaterra, revoluções inglesas na Inglaterra, você vai ter a morte do rei, né, a burguesia vai tomar o poder. Claro que a Revolução Inglesa está associado e ligado dentro também no aspecto religioso, que são os puritanos e o parlamento inglês. Na Revolução Francesa, a burguesia quer tomar o trono e ela vai tomar o trono. No final do século XVIII, 1799, por exemplo, Napoleão Bonaparte chega ao poder na França e consolidando as ideias liberais da burguesia. É interessante pontuarmos, né, que a partir de agora, na Europa, a Europa será gerida por uma elite burguesa de caráter cada vez mais industrial. E isso colocará os países europeus em disputas por mais matéria-prima, mais mercado consumidor e mais mão de obra barata. E isso desencadeará em uma corrida imperialista no século XIX, que culminará na Primeira Guerra Mundial. Mais alguma coisa vocês querem falar? As ideias do iluminismo: luz sobre as trevas, luz conhecimento, luz liberdade, trevas absolutismo, trevas mercantilismo, trevas controle da igreja sobre a sociedade. O que os iluministas querem? Liberdade, em nome, claro, da ordem e do progresso, em nome da burguesia chegar ao poder. Muito obrigado, vocês foram geniais, eu também sou genial. Então, nenhuma pergunta, eu imagino. Parabéns e até.